Continuando então o vídeo de ontem sobre a questão do jovem rico, o perigo das riquezas. Daí, gurizada, a paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Bom, para começar o assunto de hoje, abre comigo a tua Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 23 ao 30, que diz o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade eu lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Analisando o que está escrito, nós vemos aqui que os discípulos ficaram admirados e perguntaram, depois que Jesus falou sobre a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Eles entenderam o que Jesus falaram, entenderam que um rico, normalmente, ele ama as suas riquezas. É muito difícil um rico não amar as suas riquezas acima de tudo. Então, os discípulos perguntaram o seguinte, eles entenderam isso. Mas então, quem que pode ser salvo? Os discípulos entenderam que o coração do ser humano, normalmente, o coração do ser humano é corrupto. E Jesus diz o seguinte, algo muito interessante, que para os seres humanos isto é impossível, ou seja, é impossível o ser humano se salvar sozinho. O ser humano não consegue fazer isso. E diz mais, mas para Deus tudo é possível, tudo, inclusive e primeiramente a salvação. Somente Deus consegue conceder a nós. Jesus está dizendo em poucas palavras que o ser humano só se salva por causa de Deus. Somente Deus pode salvar o ser humano. E aqui fica a chave dessa parte do texto. Jesus está dizendo, por mais perfeito que o ser humano acha que é, por mais bom que o ser humano acha que é, por mais perfeito que o ser humano queira ser, mesmo assim, somente Deus consegue salvar o ser humano. E olha que interessante a seguir. Pedro pergunta sobre ele e os discípulos, o que seriam então deles? Já que eles largaram tudo por Jesus, já que deixaram pai e mãe, antes eles achavam que isso podia trazer salvação a eles, não é? Pedro vê ele e os outros discípulos numa situação um pouco complicada. Mas a gente largou tudo. A gente largou família, casa, enfim, largamos tudo para te seguir. Em poucas palavras, ele quer dizer que nem fazendo isso a gente conseguiria ser salvo, já que para o ser humano é impossível. Entendem? Mas Jesus fala que eles vão ter sim uma herança no reino dos céus, que eles vão ter sim uma bênção e uma função, que é julgar as 12 tribos de Israel. E Jesus continua falando sobre as pessoas que largaram tudo por ele, tirando os discípulos, que essas pessoas também têm uma herança no reino dos céus, que também há um presente em especial para elas. Mas termina dizendo, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Para encerrar com chave de ouro, ele diz novamente que ninguém tem mérito a mais que o outro no reino dos céus. É isso que Jesus está dizendo por último. Mesmo as pessoas ganhando a herança no reino dos céus, ganhando uma função, ganhando um presente, ganhando uma bênção, mesmo assim, não é por mérito próprio, mas sim de Deus.
algumas lições que entendemos com esse texto aqui, que ninguém é perfeito, que para Deus nada é impossível, que é Ele quem traz salvação, que não há ninguém mais merecedor que o outro no reino dos céus, apesar de que haverá heranças e funções diferentes. Amém? Eu gostaria de saber o que vocês acharam deste assunto, eu gostaria de saber a tua opinião. Deixe aquele like que nos ajuda muito a impulsionar o canal e se inscreve se tu não é inscrito ainda. Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau.